tem que ler com muito carinho essa passagem aqui, ó. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há quem encontrem. Vê que ele fala da porta estreita, da pouco em vírgula, e ele vem e qualifica como é que é a porta larga. Depois ele volta a falar da porta estreita, que é a porta que leva para o céu. Olha só. E porque a porta é estreita? Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Aleluia. E poucos há quem encontrem. Então quer dizer, amados, que essa porta estreita, a porta que leva para o céu, a porta que nos dá vida e vida com abundância, que é com Jesus, ela é estreita. Por isso que muitos irmãos vão lá, né? Glória a Deus. Por isso, irmão, vão lá. Que muitos não querem, muitas vezes, abraçar verdadeiramente o Evangelho. E por onde eu passo, eu faço a seguinte pergunta, pastor: você entrou para o Evangelho entrou em você? Aí a pessoa, mas pastor, que pergunta é essa? Eu explico. Você entrar para o Evangelho, você cruzar numa porta de uma igreja do Evangelho, é você sentar num banco dentro de uma igreja, é às vezes até você ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. É às vezes até você participar do culto e até aceitar batizar. Glória a Deus, aleluia. Até congregar. Você entrou para o Evangelho. Você está dentro do local de uma igreja evangélica que prega a palavra de Deus. Agora o Evangelho entrar na sua vida. Olha só a pergunta: você entrou para o Evangelho ou o Evangelho entrou em você? Você entrar para o Evangelho, você está na casa de Deus, está ouvindo a palavra de Deus, mas ainda não fazer a vontade de Deus. Agora, quando o Evangelho entra em nós, há uma transformação, há uma metanoia. Você sai, você não quer mais estar naquele lugar de engano, de mentira que o diabo tem para nós lá no mundo. Você não quer mais andar com pessoas enganosas. Você já tem o discernimento espiritual de quem verdadeiramente anda na presença de Deus e de quem anda na mentira. Glória a Deus, aleluia. Aí você pode dizer que o Evangelho entrou em você. Quando você vê algo errado e você não concorda, você sai daquela famosa jeitinho brasileiro. Você não quer mais ter, mas dá para fazer assim, não tem nada a ver. Você não quer mais esse nada a ver, porque o Evangelho entrou, você está sendo liberto das coisas velhas. Glória a Deus. Mas se a gente está na casa de Deus, está até lendo a Bíblia, mas não está aplicando essa palavra na nossa vida, vem uma pessoa com uma oportunidade ali do diabo, chega uma pessoa usada pelo diabo e diz assim: fulano, vamos fazer tal coisa, ó, ganhando bom dinheiro aqui, ó, você vai poder até dar um dízimo lá na tua igreja, olha só aqui, ó, a bolada de dinheiro que nós podemos pegar disso aqui, né? Aqui, ó, entendeu? Aí você vai orar e diz assim: Deus, não está nesse negócio, eu não vou fazer isso aí. Está entendendo? Mas quando a pessoa ainda não nasceu de novo, entendeu? Não tem problema não, depois eu me arrependo, eu peço perdão, coisa assim, entendeu? Glória a Deus, aleluia. E às vezes muitas pessoas foram ludibriadas por diabo, não deu tempo dela pedir perdão. Não deu tempo dela se consertar. Glória a Deus. O próprio diabo que sugeriu aquela engano, aquela mentira, foi o próprio diabo que ceifou aquela vida e levou para o inferno. Glória a Deus, aleluia. Pastor, mas quantas pessoas vêm às vezes murmurar para mim, questionar: pastor, o senhor não junta muita gente? Há quantos anos o senhor está pregando? Você não junta muita gente em torno do senhor? O senhor não tem uma igreja com muitos membros? Irmão, eu não preciso ter muitos membros na minha igreja, tem algo para me pregar por tudo que é lugar da cidade. Tem gente na rua. Meu negócio não é juntar a multidão, meu negócio é tirar a pessoa do mundo. Glória a Deus. Não adianta uma Aleluia. igreja cheia de pessoas, lotada de pessoas, mas pessoas vazias. Pessoas que vêm procurar o Evangelho, mas não querem verdadeiramente que o Evangelho entre na sua vida. Porque se o Evangelho entrar,
Louvado seja Deus. Aí a pessoa diz assim: ah, pastor, uma vez eu estava administrando uma casa de dependentes químicos, e aquele irmão tinha me procurado, que ele queria uma modificação da sua vida, porque aonde ele estava não estava havendo uma modificação na vida dele, nem na vida daqueles que ele estava ali juntando para fazer aquele grupo, né? Ele disse: tudo bem, irmão, mas assim, ó, vamos arrumar o local, só que eu quero que vocês venham para a escola bíblica no domingo de manhã. Durante a semana eu vou fazer um estudo bíblico e oração lá dentro da casa. Eu sou o pastor de vocês, eu vou ser o pastor de vocês, então o trabalho vai ser desse jeito. Foi 2 palitos, o irmão levava os irmãos para outras igrejas. O dia que a escola bíblica ele já não estava vindo. Aí o dia que marcava culto lá, que eu tinha que dar o estudo lá, chegava lá, o povo estava assistindo televisão. Eu disse: olha, irmão, assim não vai dar. Fiz uma reunião com todos lá e falei assim: ó, tal dia aqui é estudo bíblico, eu quero chegar aqui, eu quero que você já esteja orando. Aí naquele dia que eu preguei essa mensagem, que eu falei, dei uma diretriz como é que Deus queria que fizesse o trabalho. Aí aquele irmão virou para mim e falou assim: pastor, agora nós vamos pegar junto, nós vamos dar para o senhor. É uma grande luta, não sei o que, é um desafio fazer a obra com o senhor. Eu disse: não, comigo não, é com Deus que é um desafio. Você quer vitória, nós vamos nesse propósito. Não deu 2 semanas que ele não quebrou a aliança com o ministério, com a minha pessoa. Deus me deu uma visão que aquele homem estava comigo dentro de uma Kombi e que ele soltava a direção daquela Kombi, pulava de dentro da Kombi e me deixava sozinho. Ele estava dirigindo aquela Kombi, mas ao mesmo tempo ele soltava a direção daquela Kombi e eu ficava dentro daquela Kombi sozinho. Aí eu disse: esse camarada já não está mais comigo. Por que Deus mostrou para mim? Porque o Evangelho entrou em mim. Se o Evangelho tivesse entrado em mim, o engano ia me pegar também. Talvez eu estava até hoje lá, juntamente com ele me enganando, ou eu enganando ele, estava naquela enganação, e quem estava na nossa vida era o diabo. Graças a Deus que isso aconteceu, eu conversei com aquela pessoa, liberei ele e a equipe dele. Passado 3 anos, o Senhor veio pedir perdão para mim e para minha esposa. Pouco tempo atrás ele veio fazendo conselho conosco. Só que ele veio depois, pastora, depois que ele, o mesmo capote que ele quis me dar, que o diabo, que Deus não deixou ele me dar, olha a lei da semeadura. O capote que ele me dá, quis me dar, puxar meu tapete, me deixar pagando aluguel sozinho de uma casa, de um prédio de mais de 8 cômodos. Como acabou me deixando, mas Deus me deu graça que eu consegui pagar. Não levou 2 anos, ele passou pela mesma situação. Uma pessoa que era sócio dele no projeto fez a mesma coisa com ele. Aí a ficha dele caiu. Foi lá nos procurar e pedir perdão. Disse: irmão, nós já estamos perdoados, Jesus já pagou nossa dívida, a minha e a sua. Agora faça a vontade de Deus. Procure fazer a vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Amados, eu estou contando para vocês um testemunho, não é? Não estou aqui exaltando que Deus seja na minha vida, até porque se fosse, amado, se não fosse o meu aprimoramento espiritual, eu nem gostaria de ter passado por esta prova que eu passei com esses irmãos. Porque quase que eu entro em colapso, quase que eu surtei de tanta luta que eu passei com esse povo. Foi Deus que me deu graça que eu consegui ser restaurado. Aleluia. Né? Porque é coisa mais terrível, Pai, você se dedicar, você amar, você colocar o teu coração num projeto, num projeto, e você sentir que você foi roubado, ludibriado. Pessoas que você andou ali, sentou na mesa com eles, você tirou da sua família para colocar na mesa deles, e a pessoa te apunhalar pelas costas. Aí, amado, só Jesus mesmo para ter misericórdia da gente e nos fortalecer. Pastor, por que você está falando sobre isso? Seu testemunho que Deus me curou. Deus, aleluia. Então, se Deus não tivesse me curado disso, fosse Jesus na minha vida, se o Evangelho não tivesse entrado na minha vida, eu não estava aqui hoje para glorificar a Deus, essa obra. Aleluia. E na vida da minha família, da minha esposa, porque ela estava junto comigo nesse propósito. Glória a Deus, aleluia. O diabo, na verdade, queria fazer um rebuliço até, que até eu, teve vezes que essa situação
Mas Deus nos deu escape. Glória a Deus. Porque a gente estava ali de joelho, colocando diante de Deus. Jesus. Então, amado, eu não sei qual a tua situação, o que você está vivendo hoje no seu ministério, na sua vida pessoal. Eu estou contando esse testemunho, amado, porque esse Deus que me deu saúde, eu sou uma pessoa que eu fui curado de uma depressão, que muitas pessoas estão tomando remédio controlado. Glória a Deus, aleluia. Eu faz 22 anos que eu fui curado, totalmente curado, transtorno bipolar, uma enfermidade a qual eu fui reformado das Forças Armadas do Exército Brasileiro por conta disso. 6 meses depois Deus já começou a me libertar. Glória a Deus, aleluia. Para a glória de Deus, estou inteirando 22 anos que eu não tomo remédio. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E eu vim agora ali testemunhando para o senhor que estava no Uber, nós vinha falando sobre o negócio de Covid, depois eu estava testemunhando para ele. Glória a Deus. Então, amado, Deus é o Deus do impossível. Aleluia. Mas aqui está o segredo, ó. Versículo 14: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Está falando que é poucos, né? E nós somos privilegiados, porque nós encontramos essa porta. Glória a Deus. Nós Aleluia. somos privilegiados. Agora o que nós temos que deixar é o Espírito Santo de Deus trabalhar no nosso coração. Glória a Deus, Nos aleluia. libertar das coisas velhas. Em Cristo Jesus, irmão, voltar, né? Voltar. Em Cristo Jesus nós somos nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Mas é necessidade que essa palavra seja aplicada e vivida e praticada por nós todo dia. Glória a E Deus. quando vier alguma coisa do velho homem, a gente rejeitar. Glória a Deus, Deus. isso não é mais, não sou eu. Isso é coisa antiga, é coisa velha, isso não faz parte mais da minha vida. Hoje eu sou uma nova criatura, hoje eu sou um filho, eu sou uma filha de Deus lavada e Glória a remida do sangue do Deus. Cordeiro. Aleluia, Jesus. Aquilo que o irmão Vomar estava falando aqui, posicionamento, nós nos posicionar. A questão, amado, que muitas vezes pastor ou pastora ou apóstolo missionário, isso são cargos que não vão entrar no céu. Jesus, aleluia, Pai. São cargos que não vão entrar no céu. Você ser chamado de um pastor ou de um evangelista, isso é um cargo que nós recebemos aqui na terra Glória para a Deus. fazermos a obra de Deus. Aleluia. A Bíblia fala disso, fala. Mas não é isso que Deus não está ocupado, irmão Vomar. Com isso na nossa vida, Ele está preocupado é conosco. Glória a Deus, aleluia. Ele está preocupado primeiramente é que nós não venhamos perder a nossa salvação. Glória a Deus, Porque tem aleluia. muitas pessoas que às vezes estão na casa de Deus e entram num ativismo de fazer a obra de Deus, se esquecem da sua própria casa. Glória a Deus. Quantas pessoas muitas vezes têm perdido o casamento, têm perdido os filhos para as drogas, por muitas vezes se envolvem tanto com as atividades eclesiásticas da igreja, com tantas coisas, tantos movimentos na igreja, e se esquecem de exercitar a fé, primeiramente com aqueles da sua casa, cuidar dos seus filhos, cuidar da sua esposa, cuidar do seu esposo. Grande Deus, aleluia. Todo dia a gente está administrando, cuidando. Quantas situações de mulheres que às vezes, meu marido, não, mas a mulher às vezes não cuidou mais das irmãs ou da igreja do que do esposo. Glória a Deus, aleluia. E às vezes vice-versa. O homem quer tanto fazer isso, fazer aquilo, cuidar da família dos outros e se esquece de cuidar da família dele. Jesus, Eu, aleluia. quando tomei essa decisão de liberar esse povo que estava comigo nesse projeto, foi pensando na minha casa, no meu casamento, na minha família. Glória Já a Deus. tinha acontecido algumas situações que eu tinha visto a ação do inimigo através dessas pessoas com relação à minha família. Eu disse, então, até aqui, Senhor, coloquei diante de Deus. Amo essas pessoas, já fui pregar para eles, com eles em alguns outros lugares, não caminho estritamente com eles, mas oro pela vida deles. Entendeu? Glória a Deus. Então, nós temos que, pastor, mas e aí o amor? Amor, amados. O amor que Jesus ensina é na palavra de Deus. Ele nos ensina como nós trabalhamos com as pessoas. E Jesus, vamos ver uma outra passagem aqui. Olha uma outra passagem para nós aprender. Mateus, ainda no livro de Mateus. Mateus capítulo 16. Eu ainda vou chegar lá no livro de Atos, eu quero ler para vocês alguma passagem lá sobre a conversão do apóstolo Paulo.
Mas vamos ler aqui em Mateus 16, versículo 13, a confissão de Pedro. Olha só, Mateus 16, 13 diz assim, ó: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus o Cristo. Deus então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreender, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, e tomando-se sobre si a sua cruz, siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Porque aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? O que o Filho do Homem virá na glória de seu Pai e com seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém. Amém. Glória a Deus. Então aqui, amados, Jesus deixou bem claro para os discípulos, e entre eles estava Pedro, aquele que teve uma revelação da parte de Deus ali, que Jesus era o Messias. Glória a Deus. Mas o mesmo Pedro passa alguns momentos, Pedro quer impedir que Jesus vá para a cruz, quando Jesus explica que ele ia passar pelo Calvário. Glória a Deus, aleluia. Pedro quis convencer Jesus que Jesus não passasse pela cruz. Jesus vai falar: Pedro, agora não é Deus que está te usando, Pedro, agora é o diabo. Te repreendo em nome de Deus para trás de mim. Você não está discernindo as coisas de Deus, você está discernindo as coisas dos homens. Aí que eu entro naquela mensagem que eu falei para vocês. Quando o Evangelho está em nós, amados, nós vamos ter o dom do discernimento de Espírito. Glória a Deus, O aleluia. dom do discernimento de Espírito não é discernir o que provém do homem. Aquilo, quando a gente fala do homem, é de nós mesmos. Quando a gente fala do homem, não é do outro homem, do próximo, é de nós mesmos. Glória a Deus. Se aquilo que nós estamos querendo é a vontade de Deus, a vontade de nós, ou é uma sugestão, uma seta do inimigo, um prato do adversário, para nos tirar do centro da vontade de Deus, que é a Glória a Deus, aleluia. Então, amado, nessa noite, eu não quero ser assim muito extenso, mas eu quero deixar uma mensagem, uma reflexão para a igreja, para nós. Glória a Deus. E em cima dessa reflexão a gente está orando, né? Porque a gente vê nos dias de hoje uma grande ansiedade das pessoas, Glória a Deus. e até mesmo daqueles que pregam, para querer muitas vezes uma mensagem, para forçar uma situação na vida das pessoas, entendeu? Algo que muitas vezes a pessoa está querendo algo do irmão, da irmã, às vezes até do lado emocional, do lado sentimental ou financeiro, que a pessoa muitas vezes quer usufruir de uma bondade,
ou de uma bênção através do irmão, as pessoas lançam profetadas, falsas profecias, para levar as pessoas a tomarem atitude na sua vida em relação, muitas vezes, na maioria das vezes, em relação às finanças. Jesus, aleluia. Mas tudo aquilo que Deus colocou na nossa mão para fazer, esse mesmo Deus que é o dono do ouro e da prata, Ele vai te dar. Glória a Deus. Não temos que estar ansiosos por coisa alguma, amado. Temos que estar assim. Se você está ansioso, vai para a presença de Deus apresentar diante dele aquilo que você está buscando. Glória a Deus. Porque no tempo certo Ele vai te capacitar. Não podemos também ser negligentes. Aleluia. Negligente não. Mas no momento que você se coloca na presença de Deus, você está buscando a Deus, você não está sendo negligente, você está buscando a Ele. Glória a Deus, aleluia. Provérbio 28:3 diz que aquele que esconde as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Glória a Deus. Aleluia. Se você tem uma dificuldade de sair de uma situação de pecado, vamos dizer assim, se você tem uma luta que você está passando, que muitas vezes aquela luta está impedindo às vezes de você fazer algo mais que você queria fazer, porque você tem uma insegurança, né? Tem pessoas que ela tem uma insegurança na área emocional, sentimental, às vezes é o homem, às vezes é a mulher. Ontem eu conversava com uma moça, você que é uma moça, e que aquela mulher constrangia, ela falava para mim, pastor, da onde eu saí, às vezes eu tenho vergonha do que eu praticava lá na minha vida. Ela não falou exatamente, mas nas palavras que ela falou, eu entendi o que ela estava dizendo, né? Eu disse, filha, você não tem que ter vergonha, você tem que ter uma convicção daquilo que Deus fez na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Quando você não tiver uma certeza que Deus transformou a tua vida, e você não começar a testemunhar que isso que Deus fez na tua vida é o real, é verdadeiro, é um testemunho, quando você ficar acovardado, é isso que o diabo quer. Porque você não vai contar o teu testemunho, o teu testemunho não vai chegar até pessoas que ele tem que chegar. E vidas que precisam ser alcançadas através daquilo que Deus te libertou, não estão sendo alcançadas porque você está aí, escondido ou escondida, não botando a tua cara para bater. Aí, amados, pessoas estão às vezes morrendo, porque você não está falando daquilo que Deus fez na tua vida. Porque não foi você que fez, foi Deus que fez na minha e na tua vida. Aleluia. Enquanto eu não conto para as pessoas da onde que Deus me tirou, do que Deus me curou, tem pessoas que estão aí, ó, se escondendo dentro de casa, tomando remédio controlado. Glória a Deus. Todo lugar que eu vou, onde eu coloco os pés, eu olho os olhos da pessoa. E às vezes tem gente aí, não, pastor. Quantas pessoas Deus me usou para revelar que tomava remédio controlado? E a pessoa que já era obreiro naquela casa, às vezes até pastora, não, pastor, você está equivocado. Passava um tempo, a pessoa veio me pedir perdão. Pastor, Deus usa o senhor mesmo, né? Custa a pessoa admitir o que está errado, pastor. Se Deus está mostrando, Deus quer curar, Deus quer libertar. Aleluia. Mas tem gente, amada, sabe, prefere ficar ali sendo amordaçado pelo diabo do que admitir que precisa de uma ajuda. Glória a Deus, aleluia. Então, amados, é isso que muitas pessoas não conseguem sair de uma seara de pecado, não conseguem romper, porque não tomam atitude de querer mudar. A mudança está em nós reconhecer, eu preciso de ajuda. Eu estou errado em tal situação, mas eu quero me consertar. Pronto, essa oração já agradou o coração de Deus. Quando você rasga o coração do Senhor, eu quero mudança, Senhor. Deus vai preparar as pessoas certas para te ajudar a você sair daquela situação. Aleluia. Agora, se você ficar na soberba, Deus vai ficar só olhando para você, esperando você se humilhar. Glória a Deus, aleluia. Hoje eu ouvi um testemunho do Senhor que há 2 meses eu oro por ele por telefone. Primeira vez que eu orei por esse homem, ele estava entrando, estava no hospital. Cheguei no comércio da esposa dele, a senhora que estava cuidando desse comércio, do brechó, falou: tem um marido da minha prima que está doente, assim, está lá no hospital, você pode ir lá para o telefone, eu orei por esse homem. Hoje Deus preparou, Deus está tete a tete com esse homem, e ele ali pôde testemunhar, né, sobre o que estava acontecendo com ele. Houve, nesse período que ele foi atestado com câncer, o
os familiares dele, os irmãos sanguíneos dele procuraram ele para se perdoar. Fazia mais de 20 anos que ele e os irmãos não conversavam. Precisou ficar com câncer. E olha que ele já é conhecedor da palavra de Deus. Será que Deus nunca falou com ele procurar esses irmãos, orar por esses irmãos, para que Deus fizesse uma obra? Precisou ficar com câncer para que a pessoa fosse procurar as pessoas. Eu tenho uma situação no meio da minha família, dos meus tios, com meu pai, que já perdura. Eu estou com 55 anos, essa guerra espiritual deles aí vai mais de 40 anos. Já teve momentos que eles se aproximaram, mas eu tenho 2 tios meus que moram ali inteiro, no campo do outro, e não conversam. Meu pai, graças a Deus, começou a conversar com outros tios meus, que há muito tempo não conversavam. Há mais de 10 anos, esses dias que se encontraram na casa de um outro parente deles, nenhum conheceu o outro. Foi preciso um parente nosso, como assim, fulano, você está conhecendo, irmão conheceu o outro, mas o que é isso? Obra do inimigo. Como é que os irmãos, que foram criados juntos, não vai conhecer, mesmo que esteja já velhoso, velho, não vai lembrar, não vai conhecer o irmão? Diz que foi preciso um parente nosso, não está conhecendo, é o fulano. Aí diz que nesse dia meu pai e um outro tio ali se cumprimentaram, também se abraçaram naquele lugar. E eu glorifiquei a Deus de saber dessa história, porque é algo que eu oro para os meus tios, para o meu pai há muitos anos. Teve um tio meu que desceu a sepultura sem falar com meu pai. Um dia, quando eu era adolescente, esse meu tio e meu pai brigaram, meu pai até puxou um revólver para ele, mas graças a Deus naquele dia não aconteceu. Mas tiveram várias oportunidades de se reconciliar. Várias oportunidades tiveram. Mas a dureza do coração não permitiu. Agora ele escondeu, agora meu pai com Deus, eu tenho certeza que Deus já tem feito uma obra no coração dele. Toda vez que eu ia lá no Rio Grande do Sul, eu visitava todos, visito sempre esses meus tios e sempre ministrando essa palavra do perdão no coração deles, irmãos. Então nessa noite, mas eu quero, aqui já me encerrando, mas aqui eu te darei a chave dos reinos dos céus, versículo 19, e o que ligares na terra será ligado no céu. Que chave é essa que Deus deu para mim, para você, a chave do reino dos céus? Que chave é essa? É a palavra de Deus, irmãos. Não é a chave do carro novo, não é a chave da casa, isso tudo Deus tem para dar também, mas a primeira chave que Deus quer dar para nós, irmãos, é a chave da salvação eterna. Aleluia. É a certeza da salvação. Você tem uma convicção, independente do que você está vivendo, de situação que você está passando. A coisa mais preciosa que nós já temos é Cristo, é Jesus no nosso coração. Glória a Deus. A partir de Jesus na nossa vida, amados, a partir daquilo que temos convicção que Ele fez na nossa vida, é aí que nós vamos partir para algo mais. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Glória a Deus. Aleluia. Não tem nenhuma versão de Bíblia que fala as demais coisas, não, em todas. Glória a Deus. Essas todas as coisas que é a alegria da salvação. É a provisão financeira para você tocar os projetos que Deus colocou nas tuas mãos. Aleluia. É a provisão para você usar da provisão para você ajudar outras pessoas. Tá? Glória a Deus. Aleluia. É a provisão para você muitas vezes socorrer uma alma que está necessitada. Essa provisão vem dele. Glória a Deus. Aleluia. É a alegria da salvação. É o conhecimento, a disposição de você estudar esta palavra. Ele que vai te trazer todo dia um maná quentinho do céu, uma revelação nova, para você se animar, para você se motivar, para você sair, você levantar, glorificar o nome dele e levar essa mensagem para outras pessoas. Glória a Deus. E de Aleluia. pregar o evangelho a toda criatura, amado. Esse versículo para nós que nós já fomos alcançados. Glória a Deus. Aleluia. E de pregar o evangelho a toda criatura. Nós não somos, nós já somos uma nova criatura. Essa nova criatura é o Filho de Deus. Glória a Deus. É aquele que não entrou no evangelho, o evangelho já entrou nele, o evangelho já entrou em nós. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós estamos na casa de Deus, com o evangelho em nós, não somos mais pessoas vazias, né? Porque a igreja pode estar cheia de pessoas, mas essas pessoas mesmo, às vezes dentro de uma igreja, estão
estão vazios, mas nós não estamos nessa situação. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, nessa noite, irmão, tem uma mensagem, né? E quando o irmão Volmar, gravei bem esse nome, Volmar, quando o irmão Volmar usou da oportunidade, Glória a Deus. eu entendi que Deus quer, amados, que nós vamos cada vez mais, irmão, nos posicionar. Glória a Deus, aleluia. E esquece esse negócio de religiosidade, de ser chamado de pastor. Não. Se a hora que chegar o momento de ser reconhecido aqui diante da igreja, ou num grupo de irmãos que são ungidos, já são pastores há mais tempo, ir lá, liberar a unção, hoje Deus está te confirmando como um evangelista, como um pastor, isso vai chegar. Mas isso é título. Eu, quando comecei a pregar, eu era reconhecido pelo meu pastor como um diácono. Eu ia às vezes pregar num lugar, me chamava de pastor, eu ficava na minha, só recebia. Ia pregar em grupos familiares, ao pastor, não sei o que, eu era diácono. Glória a Deus. Eu fui consagrado a pastor no ano de 2007, numa conferência de pastores, através de um pastor americano chamado Dan Duque. Ele veio ao Brasil, esses dias até estava aqui no Brasil, mas ele morou no Brasil muitos anos. E ele vinha fazer conferências em Campo Grande. E aí, numa conferência de pastores teve aqui, num grupo de pastores lá, Deus usou aquele homem, através do tradutor dele, confirmando ali que naquele dia, Deus estava confirmando me chamada pastoral. Mas eu sempre entendi que eu sou um pastor, um ensinador, mas a minha pegada é evangelismo. Eu não sou pastor para ficar numa igreja determinada. Sou líder, juntamente com a minha esposa, presidimos uma obra, mas a minha chamada, juntamente com a minha esposa, é da gente ir, da gente viajar, da gente ministrar nas igrejas, nas seminários, da estudo bíblico, ensinar o povo. Então, mas isso eu fui entendendo na caminhada. Mas a religião quer às vezes encaixotar. Mas você tem que ter uma igreja. A igreja do Senhor Jesus tem que ter um local que você vai congregar. Mas não necessariamente você tem que ter, ficar ali naquele lugar a vida inteira, você ser chamado de pastor. Não é o cargo que vai te colocar no céu, mano. Como eu citei aqui já hoje, Tiago 4,17, me parece que é 4,17 ou 4,7, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Se eu e você conhecemos a palavra, se a gente souber meia dúzia de versículos que a gente pregar, você está evangelizando. Verdade. Não precisa conhecer a Bíblia inteira, ou testemunhar que conhece a Bíblia inteira, fez 10 cursos teológicos. Não, meu querido. Você conhece a Bíblia, você teve um encontro com Deus, você sabe orar. Se você sabe orar e ler, pelo menos uma meia dúzia de versículos, então você já sabe pregar. Conta o teu testemunho e pronto, você está fazendo a obra de Deus. Aleluia. Mas a religiosidade, você tem que ter 4 anos de teologia, você tem que ser pastor ungido por uma convenção e um monte de coisa. Senão você não está preparado. Glória a Deus, aleluia. Quantas vezes, irmão, eu ouvi isso de homens assim, você ainda não está preparado. Eu lembro que a última igreja que eu estava ajudando, queria que eu unisse naquela igreja, 2 igrejas bem grandes do Brasil aqui, queriam me ungir bispo. Uma queria me levar para Brasília, para me fazer um curso lá, em Brasília, para me ser ungido a bispo. Passaram um tempo, passou 3, 4 anos, uma outra igreja grande também, que tem igreja no Brasil inteiro quase, queria que eu fosse para São Paulo. Eu ia fazer um curso lá com eles, eu ia ser ungido bispo também. Aí, uma tarde da bênção, eu estava pregando aqui na região do Tijuca mesmo, uma chácara ali. Aí a pastora daquela chácara virou para mim e falou assim: irmão Gustavo, Deus manda te dizer que o que você conhece é o suficiente para fazer a obra dele. Para de fazer curso. A mulher não sabia nada, não tinha contato nada para ela, não tinha aquele convite para ser ungido bispo. Virou para mim: o que você já tem é o suficiente para você fazer a obra de Deus. Para de fazer curso. Faz a minha obra, Deus manda te dizer. Aleluia. Aí, irmãs, cheguei em casa, eu tinha muitas literaturas lá principalmente sobre estudo bíblico, sobre o ministério da intercessão da oração.
fui ler um livreto bem pequenininho assim, de um profeta do século passado chamado Charles Miller. Parece que era Charles Miller, não. John Knox. Foi um homem muito usado por Deus na Inglaterra. E naquele livreto lá tinha a história desse homem. Esse homem, ele conta que ele teve dois, na verdade ele conta assim, que ele teve duas conversões. A vez que ele entregou a vida dele para Jesus, e o dia que Deus chegou para ele e falou assim: para de estudar livros sobre oração e entra numa vida de oração comigo. Oh, aleluia. Naqueles dias que essa profeta foi usada por Deus, eu li aquele livreto. E naquele livreto aquele homem testemunhava que ele já tinha estudado um monte de livros, já tinha separado todos os versículos da Bíblia que falavam sobre uma vida de oração. E o Espírito Santo falou: você já leu tudo que você tinha que ler sobre oração, agora eu quero você orando. Comece a orar. Glória a Deus. Está entendendo essa noite, irmãos? Glória. Então a gente quer sempre, não é errado você querer crescer e estudar, mas nós temos que começar a agir com aquilo que a gente tem, porque o processo vai continuar. Você vai estudar, vai praticar, daqui uns dias você vai estudar de novo, vai surgir a oportunidade de você trazer uma pregação, você vai lá preparar. De repente o irmão Volmar recebe um convite para dar um testemunho, a gente começa a caminhar junto aqui. Eu conheço um monte de casa de recuperação aí, ele vai comigo numa casa de recuperação. Chega lá, a irmã chega lá, nem conhece ele, é o irmão, irmã. Pastor, é só ele botar um terno que me ensinou aqui, uma gravata, né? Já vão chamar ele de pastor, porque é assim que o povo é. Aí uma gravata bonita que eu tenho na sua, bota um terno no seu, meu pão aí, irmão. O senhor já vai receber um convite. Está andando com o pastor Gustavo, deve ser pastor também. Vamos chamar ele para pregar. O que vai acontecer? O senhor vai ter que preparar uma mensagem, né? Aí o que é isso aí? É a forma que Deus usa, amados. Aí a pessoa, mas eu estou pregando o que foi? Não, é Deus que está chamando. Aleluia. Aí quando a pessoa é chamada, ela se sente aquele compromisso. Ah, meu Deus, lá tem pelo menos umas 30 pessoas que vai ouvir eu pregar. Eu vou ter que orar mais, eu vou ter que ler a Bíblia, vou ter que preparar uma mensagem. Está entendendo como é que faz? É Deus que coloca nós no estreito. É verdade, Deus. É Deus que cria situações. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E eu estou colocando aqui, irmão, uma situação que vai acontecer contigo, vai acontecer mais vezes comigo. Quantas vezes eu cheguei a algum lugar, nessa minha caminhada evangelística, eu não estava agendado para pregar. De repente chegava o pastor, a pastora, diz: ó, acabamos de ter a notícia aqui que o pregador não vai vir, o irmão pode pregar. Agora imagina se eu não tivesse preparado. Jesus. Isso não foi uma vez só, foi várias vezes que isso já aconteceu. E é assim que Deus faz, mas quando Ele quer usar a minha tua vida. Aleluia. Mas você vai realmente começar a glorificar Deus e aproveitar a oportunidade se você começar a se preparar, porque quando a oportunidade chegar, você vai estar preparado. Glória a Deus. Você não vai, agora eu vou ficar para fora, não. Você já tem conhecimento, você conhece, né? Você está com o teu testemunho ali organizadinho, está na tua mente o que você vai falar. Você dá uma olhada, o Espírito Santo te mostra assim: ó, você tem que falar tal assunto. Você vai contar um trecho aqui do teu testemunho, que tem gente que está aqui que precisa ouvir o que você vai contar. Glória a Deus. Aleluia. Está entendendo o mistério, meu irmão? Eu vim aqui hoje deixar essa mensagem para vocês, para destravar o ministério desse casal. Louvado seja Deus. Chegou a hora de vocês, não fiquem preocupados com a multidão de pessoas aqui, não. Glória a Deus. Não é só aqui que Deus quer que vocês preguem. Faz 1 ou 2 cultos aqui, outro dia vai pregar em outro lugar, vai pregar lá na região que o senhor tem chácara, com certeza lá tem algo também. Às vezes o culto lá na chácara vai dar mais gente do que está dando aqui. Grande Deus, aleluia. Está entendendo? Então a gente tem que ser, nós temos que ser, amados, obediente ao governo do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Nós não entregamos nossa vida para Deus, nós não dizemos que a nossa vida pertence a Deus. Por que nós muitas vezes relutamos com aquilo que Deus quer que a gente faça? E isso que nós temos que levar para a oração também, Senhor. Faça a tua vontade na minha vida. Jesus, aleluia. Não a minha, mas a sua. Aí aquilo que parece impossível,
vida, Ele sabe onde trabalhar. Glória a Deus. Ele sabe onde está a ferida, Ele sabe onde tocar para curar. Grande Deus, aleluia. Feche os olhos nesse momento. Põe a mão no coração. Senhor, eu ministro com a Tua igreja nessa noite gloriosa esta palavra. Venha sobre nós agora a unção que nos habilita, nos capacita. Lança no mar de esquecimento todas as memórias negativas, as obras da carne, coisas passadas. O inimigo às vezes quer jogar no nosso rosto para nos entristecer, Pai. Mas ele não tem mais poder, porque nossa vida foi comprada por um bom preço, com o sangue de Jesus. Senhor amado, esta noite gloriosa será um divisor de água neste lugar, na nossa vida, na vida do casal que está aqui, meu Pai, que abriu essa oportunidade para o meu ministério nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu abençoo com toda a sorte de bênção a família que aqui está junto conosco, meu Pai. Que através da vida deles milhares de almas serão alcançadas. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém? Agora nós vamos fazer